Tá? Deixa eu ver se agora sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fred. Boa noite. É, Boa noite. vamos iniciar a aula, tá? É, eu tô vendo, tá, gente? Eu consegui deixar de um jeito que eu consigo ver quem tá entrando, quem tá saindo. Então, se entrar alguém e eu precisar, eu peço ajuda. Mas por enquanto eu não tô precisando, não, porque eu tô conseguindo ver quem ingressa na, no encontro síncrono de hoje, né? A gente já fez um encontro anterior, né, que fala sobre meio ambiente e século XXI, e esse encontro, especificamente dessa disciplina, ela fala sobre planejamento urbano e ambiental. Né? Muitos questionam o que isso tem a ver com gestão ambiental. Na verdade, no, a gente comemorou o Dia do Gestor Ambiental, né? Eu trouxe a Viviane e o professor Gustavo, e falava que eles falaram, sabiamente, que o gestor ambiental ele é aquele que tem que saber de tudo, o muito e com base na legislação, né? Ele é aquela pessoa que consegue integrar valores, né, a um resultado e de maneira sistemática, né? Ele precisa ser assertivo, ele precisa ser assertivo em várias questões, inclusive as legais, né? E entre as coisas que um gestor ambiental pode fazer é atuar no planejamento urbano e ambiental. Por quê? Né? A gente está parte de um princípio que é dentro daquele ambiente, dentro daquela cidade, dentro daquele município, existem recursos naturais que precisam ser planejados, né, milimetricamente, sim, macro e milimetricamente para aquela população, né? E se não der certo, isso costuma não acontecer nos dias de hoje. Primeiro vem a cidade, o local se desenvolve, né? E depois vão ver as políticas públicas de manutenção e integração daquele local. Não é o contrário, né? Primeiro não se faz a cidade para depois investir na, 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 na tomada populacional daquela cidade. É o contrário, né? Primeiro vai ou uma fábrica ou um grande empreendimento e depois é que vão todos. Como é que vai ficar a água? Como é que vai ficar a luz? Como é que vai ficar o esgoto? Como é que vai ficar tudo? Né? Então, assim, eu moro numa cidade de veraneio e aqui não há esgotamento, né? Não há esgotamento e, além disso, quando chega o ingresso da água teve pouco tempo, né? Que a concessionária veio aqui e implementou água encanada. No entanto, em épocas como é veraneio, né? Em épocas de grandes eventos, férias das crianças, férias escolares, feriados prolongados, geralmente a cidade não tem estrutura, falta água, falta um monte de coisa. E é disso que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Um censo que foi realizado há pouco tempo, eu acessei em 2024, tem fossas sépticas. Fossas sépticas, aí assim, como eu já sei, né, Fred? A gente faz um pré-tratamento do esgoto, por isso que eu reciclo, por isso que eu faço composteira, para ir pouca coisa para a fossa séptica, né? E de certa forma que eu tenha de tantos e tantos anos a mudança da fossa séptica. Que além disso, você tem um tempo para aquilo dali, né? Até porque aquilo dali enche, até porque aquilo dali, né, pode entrar em contato com o corpo hídrico, né, e contaminar. Eu moro perto da praia, então pode ir para o mar, então tudo tem que ser pensado, né? Mas assim, a sorte é que eu tinha ferramentas para fazer isso. E as pessoas que não têm ferramentas para fazer isso, né, contratam um gestor ambiental. Então, então vamos lá. É, esse censo é de 2022 e diz que o saneamento básico cresce e melhora no país. No entanto, no 49 milhões ainda tem situação precária em relação a isso. Vamos analisar essa reportagem, né? Esse 2022, o censo indicou que 62,5% da população brasileira morava em domicílios conectados à rede de coleta de esgoto.
bem acima do censo anterior, né, que foi 2010 e de 2000, né, que foi 52,8 e 44,4. Mas 24,3, ou seja, 49 milhões de pessoas ainda usavam recursos precários de esgotamento sanitário como fossas. Eu me enquadro nessa, né? Esses dados são do IBGE e informou ainda que 82,9% são coletados à rede geral de abastecimento de água, né? E a ampla maioria, 84,8%, mora em casas, ainda que opção pelos apartamentos que venham crescendo. Quer dizer, as pessoas estão procurando cada vez mais morar em apartamento. É um serviço muito adensado, no entanto, o esgotamento não acompanha esse adensamento. Então, vai ser muita gente para usar uma fossa séptica. A tendência é essa, né? Por isso, quando falando, contratam um gestor ambiental, justamente para isso também, que vão precisar, né? Em 2022, mais de 3 mil municípios brasileiros apresentavam menos da metade da população morando em domicílios com coleta de esgoto, enquanto 2000, aqui nessa cidade, nesse distrito que eu moro, ele não há esgotamento em parte alguma. O distrito inteiro não tem o esgotamento sanitário adequado, né, com tratamento adequado. O que pode existir são pessoas que ou lançam direto para o mar, né, ou, se morar perto, lança direto para o mar ou para o rio, tem um rio também aqui perto, mas é um rio de proteção ambiental, então assim, área de mangue, uma área de preservação ambiental, então se lançar para o rio, complicado, lança para o mar também, né, que tem tartaruga, tem viveiros de um monte de coisa aqui. Mas vamos lá, essa é a realidade brasileira, a gente não deve, né, por acaso está bem perto de mim, e é realidade em muitos municípios, vocês vão ver aqui, né? E a maioria dos domicílios, 97,8%, tinha pelo menos um banheiro de uso exclusivo. Quer dizer, a quantidade de esgoto, né? Se tem mais de um banheiro. As pessoas estão procurando ficar mais em apartamentos do que em casa. Então, você tem um adensamento com mais de um banheiro, né? Então, as pessoas hoje até não querem saber se tem esgoto. Se o apartamento é bonitinho, né? E tem mais de um banheiro, eu quero uma suíte, né? Então, ela não quer saber. Morar em Cabo Frio é bom, né? Então, assim, é isso que a gente tem que procurar saber. Morar em São Pedro da Aldeia é bom também, morar em Rio das Ostras. Porém, nessa cidade, o esgotamento é incipiente. Com 99%, tem alguém de São Paulo aí? Com 99%, São Paulo teve o maior percentual de população atendida por coleta de lixo. Enquanto o Maranhão, 64,8% apresentou a menor coleta de lixo, tá, gente? Ainda assim, o Maranhão foi o estado que mais expandiu a cobertura de coleta, em pontos percentuais, tá? Então, assim, houve o avanço, mas, no entanto, comparando com outros locais, essa coleta de lixo não é suficiente, tá? Entre os serviços que compõem o saneamento básico, a coleta de esgoto é o mais difícil, pois demanda uma estrutura mais cara que os demais. Então, se é mais caro e não é politicamente rentável, né, então demora, né? Então, assim, quando a gente fala de políticas públicas, né, quando vê ano que vem, ano de eleições, né, então, assim, é importante salientar essas questões ambientais no que refere justamente a isso, tá? Vai demorar para fazer, não é rápido, vai exigir um gasto do governo, mas também vai haver diminuição de doenças, de vetores, então é importante. Pois é, além de não aparecer, quer dizer, aparece, né? Ele aparece em diminuição de doenças, casos de dengue, algumas bacterioses, então você vai diminuir fila de UPA, essas coisas todas. No entanto, ele não é para eleição, ele não é elegível, por quê? Né? Vai demorar muito tempo e vai fazer bem para muita gente, né? Então, isso demora, né? Isso não é bem visto. É melhor você fazer uma estradinha, criar uma pracinha, né? Não que eu estou falando que estrada e praça não é o suficiente, não seja o suficiente, mas isso chama mais atenção do que essas questões de água e esgoto, né? Vamos falar da distribuição de água. A rede geral de distribuição de água aparece 6,8 milhões de domicílios,
onde residiam em 2002 167,5 milhões de pessoas, o total de 89, que foi maior do que os anos anteriores, quer dizer, a gente está caminhando, passo de formiga, mas estamos, né? E na sequência, poço profundo artesiano e poço raso freático, fonte nascente ou mina. Aqui, especificamente na minha casa, a gente tem um poço e a água da distribuidora, né? Porque existem épocas que a água da distribuidora não vem, né? Então a gente se garante pelo menos um pocinho para não faltar água. Essas 4 modalidades, né? Poço, lençol freático, poço raso, cacimba, fonte nascente ou mina e a água da fornecedora somam 96,9%, são consideradas adequadas para fins de monitoramento de acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico. No entanto, a gente deve salientar, né, que a água que vem tratada de uma estação de tratamento, de uma manetedora, é diferente de uma água de um poço artesiano, um poço raso, uma mina, né, ou uma fonte ou uma nascente, é tratada. Né? Então, assim, mas de acordo com a classificação, todos eles servem, todo mundo que tem, então, tem acesso à água, então, de acordo com a classificação, está tudo certo. A gente precisa mudar isso aí? Depende, mas acredito que nossas estatísticas vão ficar muito piores se a gente mudar isso aí, tá? Então, assim, é uma sementinha que eu gostaria de plantar em vocês, porque essa questão pode cair em concurso, pode cair alguma coisa assim. Então, esses 4 tipos são considerados, né, distribuição de água. No entanto, devemos lembrar que essas nascentes, essas minas, esses poços não são tratados, né? Então, você está fornecendo água para a pessoa, para uma família, mas você não está garantindo qualidade daqui e dali, né? Então, vamos nos atentar sobre isso também. Algumas peculiaridades regionais, né? É aí que a gente vê essa discrepância, né? Eu sei que o Claudeir e a Adriana estão na região sul, o Fred está na região centro-oeste, o Davi eu não sei, eu estou na região sudeste. Se a gente for olhar essas questões depois da David, vou falar certo até o final. Depois você fala de onde você está falando, que região, porque a gente percebe essa discrepância. Oi? Eu tô falando aqui da cidade de Teoflotone, Minas Gerais. Você, como é do Sudeste, tem um do Centro-Oeste, 2 da região Sul e 2 do Sudeste. Então, assim, se a gente for comparar, né, a região Sudeste ganha, né, com 91% em distribuição de abastecimento de água, mas aqui começou há pouco tempo, né? 76,3% no Nordeste e 55% da região Norte. Então, assim, se a gente for olhar essa disparidade, né, metade da população da região Norte, cerca de metade da população não tem distribuição de água. E lá tem o Rio Amazonas, tem a foz do Rio Amazonas, tem todo esse processo. Então, chega até a ser essa disparidade, né, gera um negócio, não, como é que pode? O lugar que tem mais distribuição de água tem uma maior ramificação, né? E não consegue ter essa distribuição, né? Então, isso aí é outro caso a ser pensado. Água encanada, aí a gente vai para um outro processo, né? 64,350, 64 é muito pequenininho para mim, gente. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Então vamos lá. Nos quase 55, 95,1%, a água chegava encanada na residência. 2,5% da população, a água chegava encanada apenas até o terreno. E os outros 2,9% não chegavam encanada. Então, assim, você tem água, mas ela não chega encanada. 6 UFs, né, 6 unidades federativas, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, tinham mais de 99% dos moradores com água canalizada. Por outro lado,
os estados com maior presença de moradores sem água canalizada eram Amazonas, Acre e Pernambuco, ou seja, Norte e Nordeste. Né? São desde estados grandes, como Amazonas e Acre, até estados pequenos e populosos, né? Por que não? Pernambuco é um dos principais estados na região Nordeste, juntamente com a Bahia, né? Então, assim, é isso que a gente precisa se atentar também. E ainda em relação ao esgoto, considerando os domicílios com rede de coleta e aqueles com rede coletora ou fossa séptica, o total soma 75,7%, né, que são maiores do que os anos anteriores. Nesses 12 anos, todas as UFs tiveram aumento, né, em proporção aos censos anteriores. No entanto, fossa séptica não é a mesma coisa do que um sistema de tratamento de esgoto. Aí destacou a verticalização da população, que não está acompanhando isso, quer dizer, as pessoas estão deixando de morar em casas e se aglomerando em locais, quer dizer, morando em prédios, em condomínios, em apartamentos, né? A gente viu que não acompanha, né? Então, assim, a chance dessa pessoa, dessas pessoas morarem no local que, proporcionalmente, né, está falando de conta, de estatística, né? As chances de ela morarem no local aglomeradas e sem esgotamento e abastecimento de água adequado é grande. Você vai combinar uma estatística com a outra, né? Mais de 50% da população, então como é que você vai ficar? Então, é isso que está falando aqui. O destino do lixo, né? De acordo com o censo, o lixo domiciliar, 7,9% das pessoas era queimado na propriedade. Eu não faço isso, eu acabei de falar isso agora para vocês aqui, que o pessoal ou está queimando lixo, ou está... Eu creio que estejam queimando lixo porque eles têm um cheiro de plástico junto. Então, assim, as pessoas não sabem que tem coleta, né, na cidade. E 0,3 para enterrado na propriedade. E 0,6 simplesmente jogado em terreno baldio, em costa ou área pública. Em pleno 2022, gente. Em pleno 2022. As pessoas ainda fazem isso, tá? A grande cobertura nacional, embora tenha, né, de cobertura nacional do serviço de coleta de lixo, pode ser explicada em parte pelo fato dele precisar de uma infraestrutura relativamente simples para ser feita. Ainda existe, no entanto, uma desigualdade regional significativa, ou seja, há locais que não têm essa coleta adequada. Exemplo, comunidades aqui no Rio de Janeiro, que agora que implementaram um sistema de coleta por via de moto. São motos com alguns balões, né, uns baldes grandes acopladas ali, que eles vão descendo e colocando lixo, mas vão subindo aos poucos e descendo aos poucos, né, porque não pode, são muito estreitos os corredores, não pode. E locais que simplesmente não tem, né? Vamos fazer um resumão para fixar, né? Então, de acordo com o censo de 2022, 62,5% tem acesso à coleta da rede de esgoto. A rede de coleta de esgoto, é complicado. 97,8% tinha pelo menos um banheiro exclusivo. Né? Então, quer dizer, a maioria tem pelo menos um banheiro, mas 40% não tem coleta de esgoto. Então, assim, a chance de ter casas com mais de um banheiro e não ter coleta de esgoto, então essa conta não fecha, né? 90,9% tinha coleta de lixo, 84,8% moravam em casas e 82,9% são ligados de estabelecimentos à rede geral de abastecimento de água. Agora eu quero perguntar para vocês, como futuro gestor ambiental, o que vocês fariam? Dá para perguntar para cada um de vocês, que a gente tem tempo e eu gosto de assistir a participação de vocês. O que vocês fariam para mudar a situação do país? Pode começar por... Vocês decidem. Pode abrir o microfone e falar. Bom, eu vou dar o exemplo aqui. Estão me ouvindo? Tô. Pronto. Aqui eu já participo de um grupo que é a Comissão de Defesa do Meio Ambiente aqui da cidade, da região administrativa que eu resido, né? E nós estamos discutindo exatamente isso, o lançamento de
esgoto não tratado pela unidade aqui da CAESB, um ribeirão que dá o nome à cidade, região administrativa de Sobradinho. E estamos tendo, está com a classificação 3, né? O nível do córrego, a gente está, junto com o pessoal do ANB, vendo qual a possibilidade, o pessoal da engenharia ambiental, inclusive, de fazer essa captação, né, para poder fazer esse tratamento desses resíduos que estão sendo lançados, né? E ele vai matando o córrego daqui da nascente até chegar na bacia, que é a Padre Bernardo. Então, a ação que a gente está fazendo é local. As várias condemas, né? A gente trabalha em conjunto, se comunicam, mas cada um se preocupa com o quintal, né? Eu acho que Eu ia chegar nessa parte. Ah, então pronto. Encerrou a aula. Pode terminar. Pode terminar. É justamente isso. Além de a gente ter a preocupação local, a gente não pode esquecer que, né, que a gente está... vamos falar um linguajar bem popular. O buraco é muito mais embaixo, né? Por quê? Porque, assim, por mais que eu tenha noções de ações locais, aquele negócio todo, a gente precisa de ações globais, né? No entanto, porém, todavia, foi realizado estudos que ações locais podem melhorar aquela comunidade local e viabilizar ações globais, né? Então, assim, é saber que você pode não contribuir para uma totalidade, mas você pode melhorar a situação daquele local, tá? É só para... Porque, assim, eu costumo brincar que eu estou formando gestores ambientais, eu não estou formando demagogos, né? Que é muito bonito o pensamento ecólogo, né? Meu namorado costuma dizer que todo ecólogo é um chato. Ele fala, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que não sei o que lá. Mas, além disso, eu acredito que um bom ecólogo, um bom gestor ambiental é aquele realista, né? Aquele realista também em relação às ações locais e ações globais, né? Que são necessárias, sim. Não adianta você ficar... Vou tratar daquele ponto ali, que é o meu município, você tendo outro grande, bem industrializado, lançando tudo quanto é tipo de dejeto, de produto químico, de coisa não tratada, e aquela parte ali eu uso para minha agricultura, para minha irrigação, para um monte de coisa, para o meu banho, para eu tomar, para eu beber. Então, assim, a gente precisa botar na cabeça que ações locais funcionam, porém a gente precisa de algo maior, tá? De ações globais. Claudeir ou Adriana, o que vocês fazem? O que vocês podem contribuir com o pensamento de no que eu posso ajudar, o que eu posso... E David, agora eu aprendi. Adriana, eu sei que já faz reciclagem, né? Eu posso falar? Pode. Eu estou trabalhando na escola com compostagem, né? A gente vai ficar até o fim do ano trabalhando nisso. Nós vamos fazer mais de uma composteira, porque a escola é bem grande, tem bastante espaço. E até segunda-feira agora, que eles estão voltando, né, do recesso escolar, daí nós já vamos iniciar a primeira composteira. Tá. E eu estou trabalhando isso com a família também, assim, né? Eu não sei, não, eu tô meio só mais no local mesmo. Não, gente, olha só, se a gente discute isso em casa, se a gente fala isso, a gente está fazendo localmente. E eu descobri que tem vários condomínios aqui por perto que já estão trabalhando com compostagem, que eu nem sabia, né? Já tem um pessoal fazendo. E as professoras também tem umas que dizem que não fazem porque não tem lugar. Daí eu mostrei os baldes pequenos, né? O vaso compostagem também. E também falei para a diretora que as professoras poderiam levar para a escola, que não tem lugar para colocar. Exato, gente, a gente precisa ter esse tipo de ação, tá? Eu sei que o nosso trabalho, às vezes, né, não permite, a gente trabalha aquele dia inteiro, aquele negócio todo,
mas só pelo fato de conversar com alguém, eu reciclo, eu tenho um catador de lixo de estimação aqui, que é o seu Luiz. Eu junto um monte de garrafa, papelão, aquele negócio todo, aí quando eu tenho bastante, ele vem aqui e pega para mim, porque aí ele tira um trocadinho para ele, né, não é o suficiente para ele o negócio, mas consciência eu tenho tranquila, durmo com o meu travesseiro, com a cabeça no travesseiro tranquila, porque eu sei que ele levou para o centro de reciclagem e ganhou o dinheirinho dele, né? Não posso ajudá-lo mais, mas é a minha maneira de ajudar. E é isso, eu vou deixar a Claudeir, né, e da David sem falar agora, porque eles vão responder as duas questões. Foi bom, viu Adriana e falarem, porque é interessante isso, vocês lidarem, vocês perceberem quando isso acontece, perceber que sua cidade não tem, está faltando isso, ou não é bem distribuída. Isso aí é uma proposta de até entrar numa brecha para vocês, participar de um comitê de bacias, participar de uma prefeitura, de uma enquete, uma reunião sobre questões ambientais. Vocês têm o que discutir, levantar e falar, opa, como é que está a distribuição aqui da cidade, como é que vai ficar o rio tal, como é que vai ficar aquele negócio todo. Eu tenho certeza que o secretário de Meio Ambiente vai se interessar por você, se você levantar a mão e fazer a pergunta certa na data certa, na hora certa, né? Tem uma questão para vocês verem, né, perceberem que esse tema é atual, vale a pena, cai em concurso e concurso para polícia, que até eu tenho interesse, uma banca boa, que é a banca IADES. O ano é de 2016, não é tão recente assim, mas é um tema que sempre está caindo, tá? Em questões de prova, de questões de concurso, tá? Vocês não vão fazer NAD, né? Mas eu acho interessantíssimo vocês terem que discutir isso. Mas vamos lá, vocês vão dizer qual que vocês acham que é, Claudeir e David, qual é a letra correta, né? O planejamento urbano ambiental é um processo de extrema importância para os centros urbanos, auxiliando na ocupação racional e no equilíbrio ambiental. Quanto ao planejamento ambiental, assinale a alternativa correta. Letra A. O processo de planejamento urbano tem como propósito ordenar, articular e equipar o espaço de maneira racional, direcionando a malha urbana, assim como as respectivas áreas ou zonas a determinados usos e funções. Letra B. A proteção do meio ambiente e a sustentabilidade econômica e de recursos naturais são possíveis sem que sejam necessárias transformações nos ambientes urbanos. Letra C. Com o planejamento ambiental, é possível definir um padrão de sustentabilidade com aplicação a todas as cidades brasileiras. Letra D. Qualidade de vida não está relacionada à proteção do meio ambiente. Letra E. Não há legislação que estabeleça como objetivo o bem-estar dos cidadãos e o equilíbrio ambiental, evidenciando um atraso na aplicação do planejamento ambiental nas cidades brasileiras. Claudeir e David, qual é a questão que vocês acham que é a correta? Qual letra? Podem responder também, tá? Fred e Adriana. Pensa que vocês estão no concurso. Pensa que vocês estão... Letra C? Tem uma pegadinha aí, na letra C. Acho que é A. É a letra A?
A letra A. Ô Fred, sabe qual é a pegadinha na letra C? Padrão de sustentabilidade para todo local. Que não existe padrão. Tudo vai depender da cidade, né? Então, assim, padrão, você vai tirar aquela dali como modelo, aí você vai passar para os outros, né? Então, a pegadinha é essa. Tem sempre algumas pegadinhas, eu quis trazer essa por causa disso, desse padrão de sustentabilidade. Não existe padrão de sustentabilidade, né? A gente trabalha porque a gente tem, né? Então, letra A, tá, gente? Quem respondeu a letra A acertou. Aí, para finalizar, explica a importância da integração entre áreas verdes e infraestrutura urbana, quero que vocês falem, tá? Integração entre as áreas verdes e a infraestrutura urbana no contexto do planejamento sustentável das cidades. Aponte pelo menos 2 consequências ambientais da ausência dessa integração, ou seja, nem só uma cidade cinza, nem só uma cidade toda verde, né? A gente tem que ser racionais e entender que o mundo está se modernizando e a gente precisa extrair recursos naturais para ser economicamente um país economicamente viável, economicamente próspero, né? Lembrando, nós somos um país em desenvolvimento, a gente precisa correr atrás. O Usain Bolt já está na frente, já ganhou, até aposentou. Agora a gente está correndo atrás. Então, assim, temos que ter equilíbrio, não vamos pensar só no. Não tem que. Né? Qual é o pensamento reflexivo para responder essa questão? Integração, tá? Então, assim, vamos tirar da nossa cabeça essa ideia de cidades totalmente verdes, totalmente mata fechada. Tá? É importante para a preservação, sim, mas a tendência é dessa integração entre áreas verdes e infraestrutura urbana, tá? No planejamento sustentável das cidades. Vamos lá, quem vai responder primeiro? Eu acho que quando faz assimila esses dois mundos, acaba que cria um bem-estar, né? Na questão de você respirar, né? Uma qualidade de vida melhor quando você associa essa área verde dentro das cidades, né? Porque quando não tem, o ar fica um ar muito pesado, né? Um, um clima muito ruim, né? Não Quando só, tem área verde, não só o ar, né? O clima, né? Olha o mato aqui, tudo seco, né? Eu ia brincar, mas esqueci que o Fred é de Brasília. Tá parecendo Brasília, né? Aquela coisa seca, parece São Paulo, né? Cheguei em São Paulo, porque meu nariz sangra. Infelizmente é assim comigo. Eu sei quando cheguei em São Paulo, porque meu nariz sangra, né? A poluição. Minha tia morava em Sorocaba, Cubatão, meu nariz sangrava toda vez que eu chegava lá. Mas é isso, tá? Quem mais quer contribuir? Eu creio que uma das coisas que a gente tem aqui em Brasília, que a gente já percebe também, quando você integra áreas verdes com áreas urbanas, você consegue criar um microclima mais favorável e também permite que haja uma infiltração da água da chuva que evita aquela... Em São Paulo acontece muito isso, né? Tem aqueles piscinões, né? Isso. Porque eles impermeabilizaram, né, o solo e não tem essas áreas de captação. Então, são duas coisas que eu acho que são amenizadas quando você faz essa integração. Vamos falar também de saúde pública, gente? Vamos falar também de saúde pública? Porque quando você faz essa integração, você elimina vetores, né? Você contribui menos para a formação de vetores, principalmente aqueles vetores associados à água empoçada, lixo, né? Questões de contaminação, né?
por água, por esgoto, né? Então, assim, você vai diminuir o número de hospitais, o número de pessoas internadas em hospitais por dengue, você vai diminuir o número de mortes por dengue, você vai diminuir o número de pessoas por doenças respiratórias associadas à poluição, né? Associadas à mudança climática. Tem gente que fica estressada com essa questão de mudança climática. Eu tô pensando que eu sou uma dessas, né? Porque eu já falei, nossa, ventou, a areia já entrou aqui. O calçadão, como é que tá? Tá muito frio, tá ventando muito. Tem areia aqui no calçadão. Apareceu hoje todos os jornais, né? A questão desse ciclone, né? Com a areia invadindo prédios aqui na zona sul do Rio e por aqui também. Foi aonde, gente, que a, que a água bateu e arrastou um ônibus, né? A questão de Petrópolis aqui no Rio de Janeiro, né? Quando chove tem sempre alguma coisa catastrófica, né? Mortes, número de mortes, e tudo isso podia ser evitável, né? Então, assim, é questão de saúde pública também. Aí, para finalizar, tem uma respostinha pronta aqui, que vocês podem levar para vocês também, né? Caso vocês sejam perguntados, alguma coisa assim. A integração entre áreas verdes e infraestrutura urbana é essencial para a promoção do equilíbrio entre o crescimento das cidades e a preservação ambiental, né? As áreas verdes funcionam como espaços de regulação térmica, também já falado por vocês, retenção de água, como o Fred falou, purificação do ar, como o David falou, bem-estar da população, né, como foi falado também, e preservação da biodiversidade urbana. Também não foi falado sobre isso, mas também é muito importante, tá? E a ausência dessa integração pode levar a duas consequências ambientais significativas. Eu dei exemplo só de duas, tá? Aumento das ilhas de calores urbanas, né, que intensificam as temperaturas locais e faz com que tenha essa loucura que estamos vivendo hoje, né? E elevando o consumo de energia com a climatização, né? Hoje em dia as cidades estão precisando cada vez mais de ar-condicionado e aquecedor também. Né, Adriana? Eu estou pensando seriamente em comprar. Minha irmã já tem os dois. Minha irmã mora em São Paulo e ela tem um aquecedor e um ar-condicionado. Quer dizer, é muito 880, né? E mais a queima de lenha na lareira, né? E fogão a lenha. Tem mais também. Pois é. E o agravamento de enchentes e alagamentos. Acabamos de falar sobre isso, né? Devido à impermeabilização excessiva do solo e à falta de áreas de infiltração e de drenagem natural, né? Além disso, aí vai trazer aquelas ou secas em excesso, queimadas secas, e Brasília ainda tem mais uma, que é o umidificador. Né? Você precisa ter ar-condicionado, aquecedor, e eu também preciso de um umidificador, porque eu sou bastante alérgica, então eu preciso de um umidificador para tentar. E outra coisa também, o repelente, porque estou gastando muito com repelente, porque a mosquitada está demais, né? Então, assim, tudo isso, gente, é gasto. É gasto que um meio ambiente não equilibrado traz à tona. Tá? Então, assim, são esses gastos, a bandeira vermelha, a conta de luz, né? Será que todo mundo tem condições de pagar? Então, é isso, tudo que a gente deve levar como reflexão, né? Além disso, então, quer dizer, consequências ambientais trazendo um prejuízo financeiro. E como é que isso vai deixar a gente competitivo como um país? Se cada vez mais, além de pagar impostos, eu pago por coisas que eu poderia ser usadas racionalmente, né? Ter um pouco menos de pagar, não tanto assim por elas, se eu estivesse num ambiente mais equilibrado. Né? Então, essa que é a reflexão que o que é um gestor ambiental.
é aquela pessoa com conhecimento tanto do meio ambiente quanto questões políticas, geopolíticas, aquele negócio todo, e legislação, que fala, opa, mas isso aí, se vocês tivessem isso, poderia melhorar, pode melhorar em tais aspectos. Geralmente são todos os aspectos, né? As questões ambientais melhoram todos os aspectos. E vocês podem levar isso para conversa com autoridades e com o sistema legislativo de vocês, né? Então é isso que é importante, né? Como gestores ambientais, vocês começarem a pensar também, né, como nesse ponto. Além disso, a falta de planejamento ambiental pode comprometer a qualidade de vida urbana, a redução da biodiversidade e dificultar as adaptações às mudanças climáticas. Deixa eu ver se tem mais algum, só de despedida. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, tá? Essa aula vai ficar gravada, tá? E vocês vão ter 30 pontos como atividades extras. Ele está passando um carro barulhento bem agora, tá bom? Gente, boa noite, tchau, tchau. E até a próxima, que é daqui a pouquinho. Se vocês estiverem fazendo planejamento e atuação de gestão ambiental, a próxima é daqui a pouquinho. Tchau, tchau.